Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para poder gravar um vídeo para mostrar para vocês como que a gente vai fazer com a instalação da nossa atividade que está lançada nas nossas turmas virtuais. A atividade é para a gente poder fazer a instalação e dizer os passos, o passo a passo da instalação de uma versão Linux chamada Windows FX. Então, como nem todo mundo está indo nas aulas presenciais e precisa fazer as atividades de maneira remota, para que tenha um material de consulta e que possam desenvolver atividade de verdade, então eu vou gravar esse vídeo mostrando os passos ou quais são os caminhos, as telas que vocês teriam caso tivessem ido até o campus e estivessem fazendo as atividades de maneira presencial. E ao mesmo tempo, essa atividade e esse vídeo vai ficar à disposição dos outros colegas que, apesar de estarem indo presencialmente e que a gente não esteja fazendo as aulas 100%, né, com todo mundo ao mesmo tempo, e nem mesmo todas as semanas, a gente está fazendo em formato de blocos, até mesmo para essas pessoas vai ficar esse vídeo gravado para quem então sirva como mais uma fonte de consulta que eles possam lembrar todos os passos que nós temos de fazer durante essa atividade. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar como que acontece a gravação, né? Como que acontece então a atividade que está lançada lá no sistema do SIGA para vocês. Compartilhar minha tela inteira para poder dar um foco no meu VirtualBox. Só aguardem mais um pouquinho até ele aparecer. Meu VirtualBox está aqui à disposição e eu vou dar um zoom na minha tela para que vocês possam acompanhar então tudo aquilo que aparecerá na gravação ali de vocês. Então tá, aqui está o gerenciador do VirtualBox e eu vou começar criando uma máquina nova. Na verdade, o que a gente precisa para poder fazer a instalação de um novo sistema operacional é ter uma máquina que a gente possa utilizar para poder instalar um novo sistema operacional. Os passos que a gente vai fazer e que vocês vão descrever nesse passo a passo, eles servem tanto para a máquina virtual quanto para a máquina real. Então não vai existir diferença no passo a passo, desde que você tenha algum tipo de máquina. Então, apesar disso daqui não ser totalmente necessário, eu vou criar uma nova máquina, né? Apesar disso daqui não ser necessário estar no link, né? Não estar ali no passo a passo de vocês. Ainda assim, ele é necessário para que vocês consigam fazer a instalação. Ou se não tiverem aqui nessa máquina virtual, vocês podem fazer numa máquina real também, né? Mas enfim, é muito mais interessante para a gente aqui na nossa disciplina fazer a instalação em uma máquina virtual pelas facilidades que nós já vimos nas nossas aulas. Então vamos lá. Vou criar um nome, vou chamar ele de Windows FX, que é o nome da distribuição Linux que nós temos. A pasta da máquina eu não vou fazer alteração e talvez no VirtualBox que vocês vão utilizar ele nem apareça no final das contas, tá? Mas também não tem problema porque essa é a localização oficial e a localização default, a padrão que vai ser utilizada, não precisamos mudar, então pode ficar essa mesmo. O tipo, apesar de ser um Linux, eu vou deixar aqui como tipo Windows, porque ele vai me dar uma dica que vai ser importante para a nossa instalação, tá? E que depois nós vamos ver ali também durante a nossa instalação. Vou deixar como Microsoft Windows, apesar de não ser. E aí, se for necessário trocar mais para frente, a gente também consegue trocar nas configurações da máquina virtual. Vou deixar aqui, a gente tenha uma versão 64 bits, e só para se assemelhar, eu vou deixar o mais próximo do que vai ser essa distribuição, né? Ele vai estar com a interface do Windows 11, mas aí o mais próximo que eu tenho aqui na minha lista é o Windows 10, então vou deixar o Windows 10. Mais importante de tudo é que ele seja 64 bits. Se for uma máquina 32 bits, ele já não vai conseguir fazer a instalação com sucesso, tá? Então vou deixar uma máquina assim, nesse formato que está aqui para vocês. E vou colocar em próximo para a gente prosseguir com a próxima configuração. O que eu falei nas nossas aulas, que pelo menos para as máquinas virtuais e para as atividades que a gente tem feito, é que se a máquina ela for 32 bits, que a gente tenha 1 GB de memória RAM. Enquanto que, se ela for de 64 bits, que a gente tenha pelo menos 2048 megabytes, ou seja, pelo menos 2 gigabytes de memória RAM. Ele já está no valor esperado, então eu vou deixar esse valor aí que ele já colocou para mim. Se não tivesse esse, obviamente eu colocaria, né, o valor de 2 gigabytes à nossa disposição. Lembrando que vocês podem colocar mais se vocês quiserem, mas desde que não ultrapasse, segundo essa barra que está aqui, o limite da máquina real, porque a máquina virtual vai estar compartilhando memória
RAM com a memória, com a máquina real. Então, virtual e real estarão utilizando ao mesmo tempo a memória RAM. Então, é importante que tenha ali um tanto razoável para ambas as máquinas funcionarem corretamente. E vou colocar em próximo para a gente ir para as configurações de HD. Bom, quando eu estou instalando uma máquina, eu quero que ela seja instalada em uma máquina e que isso perdure, que isso fique bastante tempo à nossa disposição, que fique tempo lá até que eu formate ou que eu coloque um outro sistema. Então eu preciso de um HD, e por isso que ele está aqui com o nome de disco rígido. O HD é um disco rígido. Eu vou criar um novo HD agora, neste momento, que vai ser um arquivo que nós vamos ter no nosso computador. Então vou colocar em criar, e ele vai me perguntar as coisas referente ao HD. Nessa tela, a gente não vai precisar mudar e eu vou utilizar essa opção que já está selecionada por padrão, que é VDI, VirtualBox Disk Image, que ele pergunta como que vai ser o HD virtual que você vai criar. O HD virtual ele vai ser mais um arquivo no seu sistema de arquivos da sua máquina real. Então, ele me diz que eu posso utilizar ou a extensão VDI, VHD ou VMDK, que é como se eu estivesse querendo escolher, né? Não é exatamente isso, mas como se fosse, eu quero que esse meu arquivo seja MP3, eu quero que seja MP4, eu quero que seja DOC, que seja ODT, que seja TXT. Ele está perguntando da extensão do arquivo para o HD, como que esse arquivo vai ter ali a extensão dele. Vou deixar VDI mesmo, para a gente não vai ser nenhum problema continuar com esse nome, tá? Pode ser esse nome aí sem problema nenhum. Essa extensão, na verdade, né? Porque o VirtualBox vai conseguir lidar com qualquer um desses tipos que existem. Depois ele pergunta a forma de criar esse HD, se eu vou criar dinamicamente ou se eu vou já criar com um tamanho fixo. O que significa é que, se a gente colocar um tamanho fixo, ele já vai separar a quantidade de gigas que nós vamos colocar para o nosso HD na próxima tela. Se deixar dinamicamente alocado, inicialmente ele cria um arquivo pequeno e à medida que for sendo utilizado, ele vai aumentando esse tamanho e deixando mais espaço para o nosso HD. Para o sistema virtual que nós vamos instalar, isso não vai fazer diferença, porque para ele já vai achar ou ele vai ter acesso aos, sei lá, vamos chutar ali um valor, 50 gigas que você colocou de limite máximo desse HD. Então ele já vai achar que já tem todo esse espaço e à medida que for necessitando, o sistema operacional da máquina real já vai alocando mais espaço para o sistema virtual. Eu vou deixar dinamicamente alocado, que a gente começa com um tamanho pequeno de HD e à medida que a gente vai utilizando, ele vai aumentando e isso se torna um processo de criação quando é um HD muito grande, né? Vamos supor, você quer criar um HD de 1 tera, supondo que a sua máquina real, né, tenha 2 teras, por exemplo, de HD. Então, eu quero disponibilizar 1 tera para minha máquina virtual. Dinamicamente alocado pode ser mais rápido do que o tamanho fixo. Mas para os tamanhos que nós vamos utilizar aqui nessa nossa aula e nessa gravação, não vai fazer tanta diferença, mas ainda assim eu vou deixar dinamicamente alocado, que ele tende a ser um pouquinho mais rápido. Depois ainda me pergunta o tamanho e a localização do arquivo. A localização, eu vou deixar essa mesma padrão que ele já coloca, que ele já cita ali para mim, que vai ser o nome do HD, e também dentro da pasta que vai ser o nome da nossa máquina virtual. Se vocês quiserem mudar, fiquem à vontade. Não aconselho, não é necessário fazer isso, mas também não é proibido. Caso queiram trocar essa localização, fiquem à vontade. Mas eu não vou fazer essa localização, né? Não vou trocar essa localização, vou deixar ela do jeito que está. E aí eu vou selecionar o tamanho do meu HD virtual. Aqui que é importante e que eu falei que ia deixar ali a máquina marcada como se fosse um Windows, por quê? Como eu já fiz um teste antes de instalação, eu vi que é necessário pelo menos 30 gigabytes de espaço para essa máquina virtual funcionar corretamente com esse sistema operacional que nós vamos instalar. Ele vai ocupar mais espaço do que os Linux que nós estávamos trabalhando, então é importante que tenha pelo menos 30 gigas. O Windows 10, ele recomenda que você tenha pelo menos 50 gigas de instalação. Então, por isso que ele já deixa essa sugestão para a gente. E eu vou deixar essa sugestão aqui também, porque já vai atender os dois requisitos, né? Tanto ali o espaço do Windows 10, quanto também o espaço dessa instalação que nós vamos fazer a partir de agora. Então, vou colocar em criar, para que a minha máquina seja criada, e ela fica, então, selecionada como se fosse um Windows. E a partir disso que essa máquina está criada, eu vou clicar no botão de iniciar, para que então a gente possa
colocar algum método de inicialização, selecionar a maneira de dar o boot, de fazer a inicialização. Vou colocar a imagem ISO que eu já tenho de Windows FX, que é o nome da nossa distribuição, que eu baixei do site, e para aqueles que estavam indo presencialmente, eu disponibilizei essa imagem ISO, ou vou disponibilizar para aqueles blocos que ainda não tiveram aula comigo, tá? Mas já baixei, vou utilizar essa daqui, é essa que eu vou escolher. Essa tela pode ser um pouco diferente da tela que vocês vão passar lá nos nossos laboratórios, mas tudo bem, basta vocês localizarem a imagem ISO que vocês fizeram o download. Assim como a gente fez com o Ubuntu e com o Mint, a gente também vai fazer aqui com o Windows FX. Quando ele aparece ali para mim, eu vou colocar em iniciar, e ele vai fazer todo o processo de inicialização. Aqui nessa primeira tela, eu posso apertar o F2 para eu poder escolher o idioma de inicialização do ambiente virtual que será carregado. Deixa eu só fechar essas mensagens do VirtualBox, que ele fala ali do teclado, que ele está auto-capturando, para que aquilo que a gente digitar do nosso teclado seja reconhecido na máquina virtual, e a mesma coisa com o ponteiro do mouse. Então, que eu consiga mexer com o mouse aqui, no mouse da máquina real, e ele consiga também reconhecer na máquina virtual. Por enquanto essa tela está preta, porque ele está terminando de carregar o nosso ambiente virtual. Eu posso ver pelos ícones que aparecem aqui na parte de baixo, que ele está terminando de carregar o ambiente, que será um ambiente semelhante ao Windows 11. Lembrando que essa máquina é uma máquina Linux, mas que ela tenta se assemelhar, na medida do possível, a um Windows já com a versão 11. Então, se alguém ainda não chegou, né, a testar ou ver nenhum vídeo a respeito do Windows 11, está aqui uma oportunidade, está aqui uma chance de ver qual que é pelo menos a interface gráfica dele. E veja que ele tem essas semelhanças visuais, pelo menos, né, com o Windows 11, e vai ter alguns aplicativos ou alguns ícones bem semelhantes ao Windows 11. A ideia dessa distribuição é que a gente tenha um sistema operacional Linux, mas que se assemelhe ao Windows 11, principalmente para aqueles usuários que têm medo do Linux, que acham que ele é muito difícil, que não querem fazer a troca logo de cara, que não querem perder algumas das suas configurações, alguns dos seus visuais, algum dos seus ícones. Então é para poder fazer a transição de maneira mais fácil desses usuários. Vai aparecer algumas mensagens, né, falando ali sobre o nosso Windows. Por enquanto eu vou fechá-la e vou ler essa mensagem mais para frente, quando a gente terminar a nossa instalação. E repare que eu vou ter muitas coisas que normalmente a gente costuma ter ali no próprio Windows, como no ícone que está lá em cima, que é o Microsoft Edge, que é o navegador padrão da Microsoft. Eu vou clicar e abri-lo aqui nesse ambiente que nós temos, que se chama um ambiente live. Um ambiente onde tudo está carregado em memória RAM. Por enquanto, não existe nada instalado no HD, mas no futuro existirá. Então, a gente vai fazer esses passos de instalação daqui a pouco, vai ficar aí à disposição para vocês. Então, enquanto ele vai aparecendo as mensagens aqui do Microsoft Edge, que ele mostra para a gente, né, ó, estamos iniciando o Microsoft Edge, que é um browser seguro, rápido e etc. Pergunta se a gente quer enviar estatísticas de uso para a Microsoft, vou colocar como não e vou aceitar para iniciar o nosso procedimento. São basicamente as mesmas telas que a gente teria numa instalação nova do Windows, tá? Que a gente pode, inclusive, selecionar qual é o formato de visualização do nosso navegador. Vou deixar aqui o padrão que ele tá inspiracional. E vou continuar. E depois ele pergunta se eu ainda quero fazer a sincronização de dados entre o meu dispositivo móvel e esse meu computador. Não vou querer fazer isso, então só vou fechar essa janela que está aqui. E veja que o visual dele é muito parecido com o que nós temos no próprio Microsoft Edge, no verdadeiro ali no sistema operacional Linux. E até mostra, né, que tem ali novidades, se a gente quer ver as novidades, etc. Eu vou apertar o Ctrl T para criar uma nova aba e mostrar ali o que ele vai carregar para a gente, que ele é, né, como de fato acontece aí no Microsoft Edge. Eu ainda vou fazer mais uma coisa aqui para nós, que é a seguinte. Clicar no menu de opções, procurar aqui na parte de baixo a parte de ajuda e feedback, né, e mostrar ali sobre o Microsoft Edge. O interessante do Microsoft Edge, que também, né, acontece ali no Windows verdadeiro, é que hoje em dia o Microsoft Edge, o navegador da Microsoft, ele é um navegador, né, um browser, que
A base dele é um software chamado Chromium, que inclusive também é, de certo modo, até certo ponto, a base do navegador Chrome, que o Google mantém. Na verdade, a Google disponibilizou o código-fonte de versões antigas do Google Chrome, e aí a comunidade de desenvolvedores de software livre, de código-fonte aberto, contribuem com melhorias para esse tal de Chromium. Então, quando ele já está com essas melhorias prontas, né, e está num estágio avançado, o que acontece é que a Google pode pegar essas melhorias e colocar no seu sistema principal, colocar ali no seu Chrome. Do mesmo jeito, a Microsoft utilizou como base o Chromium, então todas as coisas que forem trabalhadas e que forem geradas de novidade, elas podem ser aproveitadas, aí, inclusive o Microsoft Edge. E aí, por conta disso, também é possível, né, ter essa visualização e ter esse uso do Edge também aqui no Linux. Aliás, né, hoje em dia a Microsoft acaba utilizando bastante o Linux em suas soluções, pelo menos para a parte de desenvolvimento e para gerar o Windows, né? Então, temos aí o Edge como uma das opções para a gente poder ter no nosso Linux também. Então, esse daqui ainda é o ambiente live, esse ainda é um ambiente virtual, não tem nada instalado, e vamos fazer a instalação. Então, vou começar ali fazendo a instalação, ou clicando no ícone para instalar, sendo que talvez os passos do passo a passo, né, do documento que vocês vão me entregar, a primeira coisa que vocês têm que dizer, né, ó, tenha o método de inicialização do seu sistema, por exemplo, a imagem ISO, que pode ser baixada do site. Em um segundo, inicie o seu computador com o método de boot desejado, com a imagem ISO que você baixou do site. Espere até ele carregar todo o ambiente live, o ambiente virtual, antes da instalação. E aí depois vocês vão começar a descrever os passos daqui, que a gente tem um ícone de instalar sistema, eu vou clicar nesse link, vou dar 2 cliques para ele poder iniciar, e aí começa então a nossa brincadeira. Aí começa a atividade que vocês vão descrever de fato, né, ou a parte principal dessa instalação. Então, o que eu tenho é o seguinte, olha, bem-vindo ao Windows FX 11, né, o instalador do Windows FX 11. Esse programa vai te fazer algumas perguntas e vai configurar o Windows FX em seu computador. Veja que ele é um Linux, não é um Windows de verdade, né? Ele é um Linux no final das contas. Vou escolher o idioma, vou selecionar então português do Brasil, para que ele comece a mostrar as coisas em português, para ficar mais fácil ali para a gente. Então ele mostra as mesmas mensagens e eu posso acompanhar cada uma das telas que vão acontecendo e que vão sendo trocadas a partir desse menu à esquerda. Bom, selecionei o idioma, meu próximo passo é fazer a configuração de localização e de idioma também, né? Reafirmar o idioma que nós temos. O que é interessante, né, e que eu falei nas nossas aulas, é que o nosso fuso horário, bem como a nossa referência de cidade, quando a gente está mexendo com sistemas, pelo menos sistemas Linux, é que, para nós, a referência principal é São Paulo, como se São Paulo fosse a capital do Brasil. Então, se vocês selecionarem São Paulo e não tiver nenhuma outra cidade mais próxima de vocês, tudo bem, pode selecionar São Paulo, que ele é bom o bastante para a gente poder prosseguir, tá? Então, selecionei o idioma que eu quero, né, junto com, quer dizer, a localização que eu selecionei, né, dizendo qual é o fuso horário que eu vou utilizar, qual é o sistema de moedas, né, que vai ser o real, o valor real brasileiro. Selecionei isso, posso seguir para o próximo. Depois eu venho com as configurações de teclado, para dizer então a disposição de teclas que eu tenho, né, o famoso layout de teclado. Para as nossas máquinas virtuais, a gente tem utilizado aquilo que ele já deixa como sugestão padrão. Então é português do Brasil e também a parte default, a parte padrão. Normalmente não é necessário trocar essa configuração, tá? Mas se for necessário trocar alguma coisa, você pode fazer a troca e depois fazer o teste do seu teclado. A sugestão é que, na hora que vocês forem fazer o teste, coloquem teclas-chave como C com cedilha, para mostrar, né, se a cedilha está mostrando corretamente, o símbolo de tio em cima do A, ou então acento agudo, o outro tipo de acento em cima do A, chaves, colchetes, abre, fecha chaves, fecha colchetes, barra, ponto e vírgula, exclamação. Veja se todas essas coisas, né, que vocês vão utilizar normalmente, se elas
são reconhecidas aqui, caso vocês queiram procurar. Como eu disse, na máquina virtual não tem essa necessidade, mas quando você estiver trabalhando na máquina real, talvez seja importante ali fazer essa verificação. Em todo modo, a verificação ali é opcional, mas é possível de ser feita. Então, eu vou seguir, porque esse é o meu layout de teclado correto, a disposição de teclas está corretas. Vou colocar para próximo. Depois ele vem me perguntando das partições, e olha o que eu tenho. Eu tenho aqui a referente à configuração de BIOS, né? Então ele vai me mostrar aqui qual é o armazenamento que eu vou utilizar, qual é o HD que eu quero utilizar. Então eu vou utilizar o HD do VirtualBox, que inclusive é o único que eu tenho nessa minha máquina virtual e que tem 50 GB de espaço. Beleza, esse daqui mesmo que eu vou utilizar. E eu posso escolher, dentre as coisas que nós vimos nas nossas aulas, de apagar o disco e fazer a instalação a partir do zero. Então, tudo que tiver no HD eu vou apagar e fazer uma instalação nova. Ou eu, inclusive, posso fazer o particionamento manual, que nós também fizemos nas nossas aulas presenciais, tá? Então, fica a critério de vocês escolher qualquer um desses passos aqui para poder fazer a instalação de vocês. Eu vou selecionar o apagar disco, que é a maneira mais fácil e que pode ser feita e que fica ali no guia para vocês, tá? E reparem só, por enquanto, o que eu tenho é o meu HD que está marcado como espaço não particionado ou tabela de partições desconhecidas. Por enquanto, como é um HD novo e que não tem nada, ele não está nem preparado para ter um sistema operacional. Mas depois que eu selecionar apagar disco, ele vai mostrar para mim que o meu espaço atual ainda continua do mesmo jeito, mas depois que realizar todos os procedimentos, eu terei nessa parte em vermelho, né, com um tamanho de 45 GB aproximadamente, o meu Windows FX versão 11, com o sistema de arquivos que nós comentamos nas nossas aulas, que é o padrão do Linux, que é o ext4. Enquanto que vai ficar ainda uma partição menor de aproximadamente 4 GB, que é a partição de swap, a área de troca, uma partição, que eu não diria nem virtual, mas uma partição real, auxiliar, para que, se a memória RAM do seu computador ela estiver muito cheia, ele possa utilizar esse espaço como uma memória auxiliar, enquanto ele resolve todos os processamentos que estão pendentes. Hoje em dia, nas versões Linux, não é mais obrigatório que se tenha uma partição dessa maneira. E, se não existir, ainda assim o seu sistema vai funcionar, só que ele vai criar um arquivo com o espaço de swap, com essa área de troca, dentro do próprio sistema operacional. Então pode ser que ele crie uma partição, mas ele também pode usar isso em um formato de arquivo. Para a gente, tudo bem se ele ficar desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Então essa nossa nova partição de 45 GB é onde vai ficar o nosso sistema operacional ali pronto. E ainda tem o local de gerenciador de inicialização, gerenciador de boot. A gente está utilizando um método que é Master Boot Record, também conhecido como MBR, e ele vai ser gravado, então, no nosso único HD que nós temos. Não vou colocar nem mesmo em nenhuma partição, vou colocar ali no HD principal para ele gerenciar todos os sistemas operacionais que tiverem no nosso HD, que dessa nossa gravação aqui, né, nesse nosso vídeo, vai ser apenas o Windows FX. Então, posso deixar essas configurações, a única mudança que eu acabei fazendo de verdade foi apagar o disco, né, e fazer a instalação ali a partir do zero. Não preciso criptografar o sistema, então vou deixar aquela caixa ali desmarcada, não tem necessidade para a gente, tá? E vou colocar em próximo, para que eu vá para a parte de usuários. Então aqui na parte de usuários eu coloco o nome completo do meu usuário, que será também administrador dessa máquina. Vou colocar o meu nome. Ou posso, né? Não tem necessidade, mas se vocês quiserem, qual é o nome de usuário, qual é o nome de login que você vai utilizar? Então eu vou colocar aqui apenas Josinei, tá? Josinei DS, né? Por causa do meu sobrenome. O nome dessa máquina eu posso alterar, como eu estou utilizando o VirtualBox, então ele me mostra, né? Meu nome, traço VirtualBox. Vou trocar para dizer que é o Windows FX. Mas posso colocar qualquer outro nome que eu queira, né? Esse aqui vai ser um nome que vai aparecer na máquina depois dela instalada. E aí uma senha, que vocês podem definir uma senha. E enquanto vocês não repetirem com sucesso, né? E as senhas não forem iguais, fica aparecendo essa mensagem que as senhas não estão ali iguais. Então, vou repetir a minha senha para ter certeza que eu digitei tudo certo. E aí está pronto, né? Ou pelo menos a parte da senha, a configuração de usuário está pronta
para que eu possa prosseguir. Não vou colocar entrar automaticamente, mas se vocês quiserem também é possível, mas também não se esqueçam da senha de vocês. Terminou essa configuração, eu vou clicar em instalar para que ele comece o processo de instalação. E a partir de agora, a única coisa que nós temos que fazer de verdade é aguardar a finalização do processo de instalação. A partir desse momento, ele começou a fazer de fato a instalação desse nosso sistema Linux, que se assemelha ao Windows 11, e ele vai demorar, pelo menos nessa minha máquina, em torno de uns 10 minutos aproximadamente. Então, para não ficar ali uma gravação muito extensa, para não ficar mostrando todos esses passos de gravação, eu vou deixar que ele fique fazendo essa instalação em segundo plano e vou fazer um corte no vídeo. Então, assim que ele terminar todo esse procedimento, eu volto para a gente poder continuar e ver qual é o resultado final dessa nossa instalação, tá? Então, podem ir acompanhando, caso estejam fazendo ali as suas instalações também, tá? Todas as telas que ele vai mostrando, várias figuras bonitas, várias figuras que mostram como que é, né, o ambiente, ou algumas telas possíveis do ambiente, com as decorações bem bonitas, uns computadores que parecem computadores gamers, né? Então, a arte ficou bem bonita, mas aqui é o passo de simplesmente aguardar. Vamos aguardar, e assim que a gente ver que a instalação está concluída, eu volto compartilhando a minha tela e a gente continua o nosso vídeo a partir do ponto onde nós paramos. Então, até logo, até daqui a pouco. Daqui a pouco eu já volto aí com a segunda parte do nosso vídeo. Bom, pessoal, então voltei aqui com a nossa gravação. E aí, como vocês estão vendo, ou vocês viram as últimas telas, passaram-se pelos últimos passos de instalação e agora está tudo pronto. Então, significa que o nosso Windows FX 11 foi instalado no nosso computador e que agora a gente pode reiniciar o nosso novo sistema para que a gente use o nosso novo sistema, iniciando agora não a partir da imagem ISO, não a partir do método de boot que foi escolhido lá no começo, mas sim pelo nosso próprio HD, pela instalação que foi feita de verdade. Ou então a gente pode continuar utilizando o ambiente live do Windows FX. Bom, o que é um ambiente live, né? O ambiente live é o que a gente estava utilizando até agora. É todo aquele ambiente que foi carregado em memória RAM e que não foi utilizado nada do HD por enquanto. Então, se a gente quiser continuar utilizando esse ambiente live, o que eu vou fazer é colocar desmarcar a parte de reiniciar agora e colocar em concluído. Eu volto para o ambiente virtual que eu já estava utilizando. Mas se eu quiser reiniciar o computador a partir de agora, basta eu colocar então a marcação de reiniciar agora e colocar em concluído, que inclusive é o que eu vou fazer para que a gente possa verificar o uso do nosso sistema, se ele foi instalado todo corretamente. Então, a partir de agora, o computador será reiniciado, vai aparecer uma mensagem que costuma aparecer em vários sistemas Linux, quando a gente faz a instalação dele. Só aguardar então para que ele faça esse processo de desligar. E a mensagem que aparece é esta, que diz: por favor, remova a mídia de instalação e pressione Enter, aperte a tecla Enter para poder prosseguir. Então, quando eu faço isso, ele retira a imagem ISO do meu sistema e começa a fazer a inicialização do meu computador a partir do HD, com a instalação do sistema operacional que foi feito. E aí, então, agora aqui é aguardar o início a partir do HD. A partir desse momento, a gente deixou o nosso sistema live e não tem mais nada acontecendo no sistema live. A partir de agora, a gente está utilizando apenas ali aquilo que foi instalado no HD. Deixa eu fechar novamente essas mensagens que diz da integração do mouse, a integração do teclado, para ficar apenas ali com a nossa tela limpa. Então, o que aparece para mim é que agora eu estou com um método de entrada, com papel de parede, com todas as configurações do meu Windows 11, ou da nossa simulação de Windows 11. Veja que está o nome completo que eu inseri no momento de inicialização. Vou colocar aqui a minha senha, e que eu posso dar o Enter a partir desse ponto, ou clicar nesse botão de continuar, para que ele verifique se a senha digitada realmente é a senha que a pessoa configurou no momento da criação do usuário.
Então ele vai fazer agora o processo de carregamento de várias opções e ele está utilizando aqui no sistema do Windows FX uma versão de interface gráfica que utiliza um sistema chamado de KDE. O gerenciador de janelas ou o gerenciador que nós temos aqui é o KDE, uma das visualizações gráficas disponíveis no nosso sistema Linux. Existem outros, né, mas a gente tem ali então o KDE como a parte principal. Bom, agora que o sistema está iniciado a partir do nosso HD, o que nós temos são todas as coisas que acontecem e que ficarão em definitivo. Em primeiro plano, aparece aqui para mim a área de notificações de mensagens, como acontecem, né, no Windows e em muitos outros sistemas, onde ele diz para mim que eu tenho, né, o sistema operacional do Windows FX e que eu estou utilizando uma versão gratuita. Então, não é porque é Linux que necessariamente a gente tem uma versão gratuita. Esse é um dos exemplos onde a gente tem um Linux que pode ser gratuito ou pode ser pago. Existe uma versão gratuita, que é essa que eu estou utilizando, que é o que vocês vão utilizar nos laboratórios, nas nossas próximas aulas, para poder fazer esse trabalho de passo a passo. E também tem uma versão que é paga, que eu não sei como que ela funciona, não sei qual é o valor que tem que pagar, dá para ver ali no site, mas eu não tive essa curiosidade de seguir adiante e ver o que aconteceria. E como é paga, provavelmente ele faça igual o Windows, que ele tem uma versão de testes, tá? Então, ele só está dizendo aqui, se tiver mais interesses em querer saber, em baixar ali para vocês, podem visitar a página do windowsfx.org e aprender um pouco mais sobre isso, ler, baixar e ver essas diferentes versões que existem, tá? Vou fechar essa mensagem de notificação. Veja que, por padrão, assim que eu entro com o meu usuário, ele também me mostra uma área de configurações, e agora eu estou utilizando uma conta local, inclusive com o nome de usuário que eu defini. Então, aqui eu posso fazer algumas customizações, trabalhar com aplicativos, ver a parte de sistema, mudar a coloração. Então, eu posso fazer ajustes finos já no meu sistema real, né, ou, entre aspas, real, no meu sistema ali já instalado, mudanças em definitivo, que mesmo que a gente reiniciar o computador, a gente vai ter essas mudanças ali valendo, né, para sempre. Então, o processo de instalação está feito. Vou fechar a janela de configurações, mas o processo de instalação ele está feito. A partir de agora é só vocês utilizarem o sistema do jeito que vocês quiserem. Adicionar novos usuários, adicionarem novos programas. Então, o passo a passo que deve ser feito já está concluído. Apenas para poder mostrar, né, algumas outras configurações que nós temos aqui desse nosso sistema, que a gente abriu o Microsoft Edge naquele ambiente live, né, aquele ambiente virtual que estava carregado todo em memória RAM, então ele apareceu, né, lá a configuração naquele ambiente. Se eu for abri-lo aqui, provavelmente ele vai pedir as mesmas coisas que foram pedidas no ambiente live, porque agora são inicializações diferentes. Então, como essa daqui é a primeira inicialização do meu HD, ele vai pedir, então, ali o mesmo tipo de configuração que nós passamos lá. Então, aqui eu não vou me ater muito aos detalhes, né? Nem vou mostrar tanto, porque a gente já viu essa tela. Só vou prosseguir para que a gente possa continuar aqui o nosso tour. Então, assim, é isso que a gente quer utilizar, esse design inspirador. Não quero fazer nenhuma sincronização entre os meus dispositivos, mas se eu quisesse, era possível fazer como nós vimos lá no começo. A tela inicial, que ele também vai carregar, né, umas boas-vindas. Ele está carregando ali de conheça mais sobre o Microsoft Edge. E a tela principal de informações, que é o que a gente estava vendo antes, assim como aparece no Microsoft Edge com as coisas que costumam acontecer num Windows verdadeiro. Vou fechar essa aba, vou fechar também a parte de bem-vindos e agora o nosso navegador está pronto para uso. Veja que tem o ícone de lixeira que costuma aparecer no Windows. Veja também que a gente tem outros ícones que costumam aparecer no Windows, como o gerenciador de pastas e de arquivos, que um dos que existem no Linux é o Dolphin, como ele aparece escrito ali para a gente. Então, ele tem essa visualização gráfica parecida com o Windows, porque, como a gente disse, né, ele tenta, de alguma maneira, simular o Windows 11 com esse Linux que está aqui. Então, veja que ele vai ter as coisas que a gente costuma ter em qualquer sistema operacional, seja o Windows, seja Linux, como as pastas aqui em primeiro plano, na parte principal, bem como também os atalhos para entrar em qualquer uma dessas pastas que estão aqui. Então, vocês podem navegar depois, né, nesses ícones para obter ali
mais resultados e ver aí o funcionamento dele. Ele vai me mostrar atualizações, então eu posso fazer a atualização do sistema, porque desde que essa imagem ISO foi lançada e até a gente fazer essa instalação, é claro que surgiram novos programas, assim como acontece em qualquer dispositivo móvel, né, com qualquer celular, seja Apple, seja Android. De tempos em tempos existem novidades e atualizações dos programas que já estão instalados. E no Linux, né, isso já acontece há bastante tempo, então, desde que a gente fez essa instalação, com certeza tem coisas novas para serem instaladas. Teremos o menu iniciar, ou a semelhança do menu iniciar, com aquilo que vai acontecer agora no Windows 11. Então, quem, né, ainda não fez ali a experiência de ver nenhum vídeo e nem interagiu com o Windows 11, então uma possibilidade, né, entre aspas, uma simulação que a gente poderia fazer aqui, com os programas principais que nós teríamos do Windows 11, como PowerShell. Então, a gente tem uma simulação aqui do PowerShell, que também existe para o Windows, né? Existe principalmente para o Windows, mas que pode existir também para Linux. Então, PowerShell é uma dessas possibilidades que a gente pode utilizar. Deixa eu fechar essa janela. Temos outras configurações, assim como para poder desligar a máquina, configurações de sistema, e-mails, usar alguns programas que podem vir instalados ou que nós podemos instalar, etc. E a parte principal de qualquer sistema Linux, né, que acaba meio que se diferenciando um pouco dos sistemas do Windows, é a parte da loja. Tá certo que no Windows também tem a sua loja, mas essa questão da loja e de repositórios oficiais para poder baixar programas, no Linux ele já vem de longa data, já existe há muito tempo. Então eu vou fazer o uso aqui daquilo que ele está chamando de Windows FX Store, né, que na verdade é o Software Center, que vai me abrir então as possibilidades de instalações de novos programas, de atualizações dos programas existentes. Então, se eu fosse atualizar todos os programas, ele me disse que existem 444 novos programas, né, ou novas atualizações, não novos programas, mas novas atualizações do que já existe instalado no computador, bem como eu posso escolher algumas sugestões que estão ali, ou ainda até pesquisar coisas novas. Eu vou procurar aqui pelo FileZilla, que é um dos programas que a gente tem para poder fazer transferência de arquivos entre máquinas diferentes. Esse é o ícone do FileZilla. Se quiser fazer a instalação dele, é possível de fazer essa instalação. Então é tão fácil de administrar quanto a gente administraria em qualquer máquina Windows também, tá? Bom, acredito que seja esse daqui, então, todos os passos que eu queria mostrar para vocês, né? Os passos principais do nosso Windows FX. Deixa eu só tirar a visualização em zoom da nossa tela. Então esse é o nosso Windows FX que eu queria mostrar aqui para vocês. Esse vai ficar ali no passo a passo que vocês têm que utilizar, né? O passo a passo de instalação. E fica então um material ali de consulta para aqueles que já vão fazer isso nos ambientes dos nossos laboratórios de informática. Já fica também ali um material de consulta para aqueles que não podem ir e que não estão frequentando as aulas presenciais. E também, né, um guia, uma referência, um uso para aqueles que simplesmente querem conhecer, né, sejam ali alunos ou não das nossas turmas de informática, uma visão diferente, né, uma forma diferente de mostrar ali sobre esse Windows FX, que de certo modo tenta imitar e tenta facilitar a transição dos usuários do Windows para que eles comecem a utilizar um sistema Linux também. Bom, pessoal, se tiverem dúvidas, procurem, deixem aí nos comentários. Pessoal que são meus alunos, né? Temos o horário de atendimento nas quintas-feiras pela manhã, para vocês poderem tirar as dúvidas. Ou então procurem também ali no horário de aula. Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição.